Então, hoje, ouvindo rádio aqui, indo de carro ali, ouvindo um comentário de alguém, olhando na rede social uma mensagem, a gente verifica que os assuntos continuam sempre sendo os mesmos. E quais são os assuntos que são sempre os mesmos? Os que envolvem os mesmos fatos, as mesmas pessoas, e que são pessoas normalmente despudoradas, desprovidas de caráter, desprovidas de senso ético. É isso que a gente normalmente vê. E o que a gente faz nessa hora é perguntar, e eu tenho feito isso: de que lado você está? De que lado você está? Isto é, se você tem um lado, este lado tem sido e tem que ter sido uma escolha. E tem que ter sido uma escolha, suponho eu, que seja a melhor escolha para o seu país, este Brasil. Este país em que um bando de ignorantes vai e queima a estátua do bandeirante Borba Gato, atribuindo a ele crimes e pecados que ele não cometeu, e a história mostra isso. Outros bandeirantes até cometeram, sim, embora tenham feito com que as fronteiras brasileiras tenham hoje os limites que têm e o Brasil tenha o tamanho que tem à custa desses aventureiros, os bandeirantes. Mas se você quiser queimar uma estátua, pelo menos queime a estátua certa. E para isso, já que você acha que isto é uma grande atitude patriótica, democrática, de maior valia, pelo menos vai estudar quem foi o Borba Gato e você vai ver que está queimando a estátua errada. Porque o erro vem principalmente do desconhecimento, da ignorância. Então, quando uma pessoa não estuda, não pesquisa, não busca conhecer para poder depois agir, evidentemente que esta pessoa vai fazer coisas erradas. E aí perde a legitimidade. Os sujeitos que foram lá empilhar pneus e tocar fogo na estátua do Borba Gato queimaram a estátua errada, se é que é certo queimar alguma estátua. A Raposo Tavares é uma rodovia que tem o nome do bandeirante. Vão lá e destruam a rodovia toda, porque este bandeirante, Raposo Tavares, cometeu crimes. Os crimes que estão atribuindo por erro de julgamento ao senhor Borba Gato. Mas o que tem a ver o Borba Gato com as notícias de hoje? É que quem queima a estátua errada fica muitas vezes do lado errado, porque não consegue distinguir o lado certo. Distinguir o lado certo, primeiro, precisa de observação. Segundo, de pesquisa, de busca de conhecimento, de avaliação, de análise, para você escolher o lado certo. Mas quando você quer escolher um lado, e você quer ser militante, atuante, diligente, ativo, participante, incendiário, escolha bem o lado. Analise. E aí eu pergunto, de que lado você está? Você está do lado do Omar Aziz? Você está do lado do Renan Calheiros? Mas você conhece a história dele? Ah, conhece. Muito bem. E isto justifica você estar do lado deles, apesar de eles estarem com a sujeira em cima deles, porque você quer atingir um outro objetivo, você quer justificar os meios para atingir o fim. Chega-se a algum lugar com estas posições absolutamente fanáticas, sectárias, de terrorismo intelectual e moral? Você vai queimar o Borba Gato da vez? Por quê? Porque da outra vez você estava do lado do Borba Gato. Hoje você está do lado dos que queimam o Borba Gato, que quebram os vidros das lojas, dos bancos, que fazem vandalismo, num protesto absolutamente patriótico, democrático. Não é? São pessoas que raciocinam, pessoas que fazem a sua revolução particular no meio da rua, mostrando a sua cafajestice. Você está do lado
do presidente Bolsonaro? Você está do lado dos pretendentes da terceira via, por exemplo, do José Luiz da Atena, que passou a vida toda fazendo críticas, muitas delas verdadeiras, importantes, mas sempre querendo investir na política e na hora H tirando o corpo fora. Porque para você ter condição de poder na política, fazer a crítica mais honesta, mais certa, é você ter posto a cara para bater. E pôr a cara para bater é ir para as urnas, disputar uma eleição. Aí sim. Agora, você hoje ouve um José Luiz da Atena que quer ser uma terceira via, como se a presidência da República, atingir a presidência da República, fosse um brinquedo, uma atitude lúdica. E atualmente ele só leva ao programa dele pessoas que interessam a candidatura dele. Então ele está fazendo a autocampanha muito antes da hora, só que na hora H sempre ele fugiu da eleição. É muito fácil fazer a crítica no microfone, sem ter posto a cara para bater. É muito fácil a gente, na vida, querer dar exemplos sem ter comportamento vivido, sem ter experiência transparente a mostrar para todo mundo. É muito fácil. Eu sou contra a corrupção, eu sou contra isso, eu sou a favor da democracia. A democracia é uma mulher de vida fácil. Serve a todo mundo. Todos se servem dela. E ela, na verdade, é uma coisa virtual. Eu acho que nem no tempo do Solon, na Grécia, quando ela começou, ela nasceu verdadeira, nasceu como algo legítimo. Ela serve como um pretexto. Então, eu não vou continuar indo muito longe, só vou falar duas coisinhas. Está aí o tema, de novo, do fundão eleitoral, do fundão partidário, fundão eleitoral. Agora, o presidente Bolsonaro disse que ele não pode vetar tudo, tem que vetar só uma parte, senão ele incorre em crime de responsabilidade. Ele tem que cumprir a lei que manda ele permitir o aumento do fundo dentro da correção inflacionária. Surgem dois adversários. Os que queriam que ele vetasse para pegá-lo no crime de responsabilidade e os que queriam que ele não vetasse para parecer que ele estaria alimentando a fortuna que é destinada à grande maioria de picaretas que vivem como profissão de serem políticos, ou melhor, politiqueiros, que praticam a politiquice, porque política como ciência e o político como aquele que cumpre o seu dever, este não pode ser misturado com os outros. Por outro lado, vem a mesma história. Aceitou um membro do Centrão para ser o seu homem da Casa Civil. As pessoas dizem, está vendo? Ele disse que ia ser independente, que não ia abrir espaço para o Centrão, para esses políticos que estão sempre no oportunismo. Se ele não aceita, ele não governa. Se ele aceita, ele fraudou a palavra. Mas a terceira hipótese ninguém vê, que é os que estão entrando, os que ele está aceitando, estão conseguindo fazer corrupção? Estão conseguindo fazer o jogo que sempre se fez no Brasil? Não. Eles estão conseguindo cargos, mas nenhum deles, até agora, conseguiu botar a mão no dinheiro público, porque tem lá um fiscal de quarteirão, que é o presidente da República, que não está permitindo isso. Mas, mesmo assim, apanha de todos os lados. As terceiras vias se assanham, todo mundo esqueceu que na polarização, o que vai disputar com o presidente Bolsonaro, pelo menos se a eleição fosse hoje, é alguém que até anteontem era uma pessoa que estava absolutamente desmoralizada no Brasil todo por força do que o PT fez em matéria de envolvimento em atos de desonestidade. Era uma unanimidade isso. O próprio PT mais petista se encolheu naquele momento. Agora, como as canetadas que o Supremo Tribunal Federal tem dado, tanto para botar o traficante pior que existe na rua,
tanto para colocar a Constituição na fogueira. Esses ministros são todos ministros bem-vindos, enquanto que antes não eram. O Gilmar Mendes era odiado pelo pessoal que hoje o aplaude. Então, de que lado nós estamos? De que lado nós ficamos? Se não queremos ficar de lado nenhum, ficar neutros, vamos procurar ser justos e procurar observar, dentro destas injustiças, dessas atitudes descabidas, dentro deste leilão que se faz no Brasil, de tudo, dentro desta pouca vergonha que se vê em cada um dos poderes, vamos observar se é que nós temos interesse em que um dia esse país tenha futuro.